Fala, segundo ano. Como foram as férias? Espero que tenham aproveitado, espero que todos estejam com saúde. Enfim, vamos lá. A gente vai retomar, né, o conteúdo programático das aulas e eu vou trabalhar de vocês unidade 1, 2 e 3. Tá? O Nildo vai trabalhar outras unidades. Certo? Então, começa esse novo material, né, esse é o terceiro bimestre, né, na unidade 1. Só uma breve revisão que nós já vimos, que são as principais razões trigonométricas, que nós já vimos, que são seno, cosseno e tangente. Então a gente vai fazer uma revisada para entrar nas outras relações trigonométricas. Tá? A gente vai comentar aqui sobre a secante, a cossecante e a cotangente. Certo? E depois a gente vai dando continuidade aí no decorrer da aula. Bom, então só para reforçar o que já foi visto, certo? Né? Eu tenho um triângulo retângulo, e toda vez que ele me dá um triângulo retângulo, eu tenho que lembrar que o lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus eu chamo de hipotenusa. Tá? Beleza. E o que sobe eu chamo de catetos. Esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto. Ok? Bom, vai depender tudo do ângulo que eu olhar. Ele vai me fornecer um ângulo alfa e um ângulo beta. Certo? Então, se eu olhar para o ângulo alfa, o B vai ser o que eu chamo de cateto oposto, CO. E o ângulo alfa, o C, vai ser o cateto adjacente. Eu tendo a visão do ângulo alfa. Cateto oposto, cateto adjacente. O que sobra é a hipotenusa, que é o maior lado. Por outro lado, se eu olhar para o ângulo beta, se eu olhar para esse ângulo beta, esse aqui vai ser o cateto oposto e esse vai ser o cateto adjacente. A hipotenusa A é a mesma. Ok? Só para te relembrar isso. Aí aqui, logo só reforçando, como eu tenho dois ângulos no triângulo e um ângulo reto, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se aqui já é 90, então eu posso dizer que alfa mais beta vale 90 graus. Beleza. Tá? São complementares. Aí, de posse disso, a gente vê quais são as razões trigonométricas, que nós já sabemos. Tá? Então, as razões trigonométricas são, as fundamentais são 3. Né? A primeira deixa eu pegar o azul aqui, é o seno. Então, se eu quero saber o seno do ângulo alfa, aí o seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que nós já vimos. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é o que nós chamamos de coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Se eu olhar para alfa, então o seno de alfa é o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa A. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é C, sobre A. E a tangente B, que é o cateto oposto, sobre A. Isso aqui nós já vimos. A gente vai só expandir hoje. Se a gente olhar para beta, né, seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de beta é a coca. Mesma definição. Só que se eu olhar para beta, quem é o oposto? É o C. A hipotenusa A. Cosseno de beta, quem é o adjacente? É o B. Hipotenusa A. E a tangente de beta, tá? É o cateto oposto, que é C,
sobre cateto adjacente, que é B. Certo? Então essas são as razões, nós já estudamos isso em aulas anteriores, já exercitamos bastante isso. Mas perceba que, se eu olho o seno de alfa, ele tem o mesmo valor do cosseno de beta. Seno de alfa, B sobre A, cosseno de beta, B sobre A. E o cosseno de alfa, ele tem o mesmo valor do seno de beta. Isso acontece porque a soma desses ângulos dá 90, eles são complementares. Daí, toda vez que eu tiver a soma de dois ângulos igual a 90, eu posso dizer que o cosseno de um é igual ao seno de outros, tem o mesmo valor. Tá? Cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E vice-versa, porque a soma dele vale 90. Certo? Isso aí nós já vimos. Nós também já vimos a relação fundamental da trigonometria. Não é isso? Essa relação vem de Pitágoras, eu acho que eu vou colocar bem aqui. Vou colocar de vermelho, só para a gente lembrar. Então, pelo teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos catetos. Se eu resolver dividir toda essa expressão por A quadrado, tá? Estou dividindo toda a expressão por A quadrado, então aqui eu tenho B sobre A ao quadrado, C sobre A ao quadrado, e A quadrado por A quadrado dá igual a 1. Perceba que B sobre A é o seno ao quadrado de alfa, mais C sobre A é o cosseno. Cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. Essa relação é a relação fundamental da trigonometria. Sempre o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vale 1. Pronto, isso aqui nós vimos em aula anterior. Essas aqui são as principais razões trigonométricas. Só que além delas, a gente pode derivar mais algumas, certo? Eu vou trabalhar aqui, em especial com 3, tá? Então, vou apagar isso. Isso aqui deu para lembrar, creio que deu. Além disso, tem a tabela de arcos notáveis, que eu deixo para vocês lembrarem, que é fundamental saber. Então, vamos para o próximo slide. Então, essa aqui foi só uma revisão, né, do que nós já vimos no semestre passado. Isso aqui não é novo. Aí entra essas outras relações, tá? Relações trigonométricas aqui, que é a secante, que nada mais é do que o inverso do cosseno, tá? Então a secante vai indicar por sec de alfa, é o inverso do cosseno, né? O cosseno tem que ser diferente de zero. A cossecante, que é o inverso do seno, ok? E a cotangente, que é o inverso da tangente. Então, olha, além de eu saber seno, cosseno e tangente, os ângulos notáveis, as razões, eu tenho que saber essas relações. A secante, que é o sec de alfa, é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Certo? Deixa eu ver o próximo slide aqui. Certo. Essas aqui são as relações principais que te chamam. Quais são as relações principais? Seno, cosseno, tangente. E depois, secante, cossecante e cotangente. Essas são as principais. Além dessas, dá para te derivar mais algumas fórmulas. Não precisa eu memorizar ela. Mas é importante porque às vezes ela vem montada
e vai dar para resolver muitos problemas lá na frente. Tá? Então isso aqui é novo para vocês. Quem é secante? Inverso do cosseno. Quem é cossecante? Inverso do seno. E quem é cotangente? Inverso da tangente. Ok? Aí beleza. Dessas aqui a gente vai derivar. E as derivadas, elas vão vir toda da relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir tudo pelo cosseno ao quadrado. Então, eu vou pegar seno pelo cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado e 1 sobre o cosseno. Aí, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, mesma jogada, posso colocar o quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1 e posso colocar isso aqui ao quadrado. Aí, gente, vem bem aqui, ó. O que é seno sobre cosseno? Né, a tangente? Né? A tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno é a tangente, como está ao quadrado, fica a tangente ao quadrado de x. Mais 1. 1 sobre o cosseno. Nós já vimos que 1 sobre o cosseno é a secante. Voltando para cá, 1 sobre o cosseno é a secante. E eu tenho que a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Ou secante ao quadrado é igual a 1 mais a tangente ao quadrado. Essa relação é importante nós sabermos. Certo? O que é a secante ao quadrado? É 1 mais a tangente ao quadrado. Fechou? Você tem que memorizar isso. Eles colocam aqui o cosseno de frente de zero, porque o cosseno está no denominador. Não pode ser zero no denominador. Então, essas fórmulas a gente tem que ter na cabeça. Tá? Vamos lembrar. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. São razões trigonométricas. Vem as relações, certo? Secante, o inverso do cosseno. Cossecante, o inverso do seno. Cotangente, o inverso da tangente. Tá? Já vamos ver isso aqui. E além dessas, vem as relações trigonométricas que nós chamamos de derivadas. A derivadas é que a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. Certo? Então essa parte aqui que a gente está estudando é memorizar fórmulas mesmo. Ó, de novo, uma terceira. Pego a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Divido tudo por seno ao quadrado. Quando eu faço a divisão tudo por seno ao quadrado, eu fico seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1. Cosseno sobre o seno, coloco o quadrado aqui fora. Coloco o quadrado aqui fora, 1 sobre o seno. Aí vem 1. Quem é cosseno sobre o seno? É a cotangente. Tá? 1 sobre o seno é a cossecante. Como está ao quadrado, eu vou ter que colocar o quadrado. Daí eu concluo que a cossecante ao quadrado de x é 1 mais a cotangente ao quadrado de x, uma outra formulazinha que eu tenho que ter na memória. Certo? Secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. Cossecante ao quadrado é 1 mais a cotangente ao quadrado. Então isso aí a gente tem que ter de memória. Se não tiver de memória, hora divide pelo seno, hora divide pelo cosseno e acha a fórmula. Mas não precisa ficar fazendo isso. Basta memorizar. Certo? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem um exercício aqui. Mas tem mais uma. Que eu não, acabei não mostrando para vocês, mas eu vou mostrar bem aqui, ó. Nós vimos ainda agora há pouco que a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x. Não é isso? Então, quem é a tangente que nós vimos? É o seno sobre o cosseno. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Daí eu fico então que a cotangente de x nada mais é do que o cosseno de x sobre o seno de x. Né? Essa relaçãozinha é interessante. E nós sabemos que a tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. Tá?
que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, gente, as fórmulas que eu quero que vocês memorizem são essas. Secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado, certo? A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre o seno, e a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado de x. São essas fórmulas aqui que é importante nós sabermos, que nós chamamos de relações trigonométricas, certo? Então essa parte é formulário, é importante que vocês saibam o formulário, e o resto é aplicação. Então assim, passo lá na cartolina, na tabela, e começo a memorizar essas fórmulas. Pronto. Acho que melhorou. Aí vem mais aplicações. Só lembrando, as aplicações, a gente vai continuar no mesmo linha de raciocínio. Eu vou resolver algumas dos livros, vocês vão acompanhando pelo livro, a gente vai levar na sequência. E os exercícios que forem ficando no livro, vocês vão resolvendo e vão mandando foto para mim, que tudo isso vale para somar na avaliação final. E ajuda muita gente. Teve muitos que não me entregaram, né? Acabaram ficando com nota baixa porque acabaram errando alguma besteirinha no dia da prova. Mas, gente, façam a questão do livro, bata uma foto e mando lá no meu zap, que a gente está avaliando tudo isso de vocês. Mas, enfim, vamos ver essa questão aqui do material de vocês. Lembrando que a gente está trabalhando na unidade 1, então, só procurar lá. Falam o seguinte: existem valores de x que verificam simultaneamente relações. Aí ele me dá uma relação aqui, ó. Ele fala que o seno de x menos o cosseno de x é igual a m. E que o seno de x mais o cosseno de x é igual a m de novo. Curioso, né? Para quantos valores de m esta eventualidade sucede? Justifique cuidadosamente sua resposta, baseando-se nos conceitos estudados. Bom, vocês já perceberam que isso aqui é um sistema, né? E que basta eu somar esse sistema uma vez que eu tenho dois iguais com sinais diferentes. Então, ó, seno de x mais seno de x dá 2 seno de x. Menos cosseno com mais cosseno dá 0. M com mais um m dá 2m. Aí olha como ficou legal. Posso cortar isso com isso. Daí então eu fico que o seno de x é igual a m. Pronto, guardo isso. Lembra, para quais valores de m, né, essa eventualidade se sucede? Bom, então eu tenho que achar o valor de m. Achei que o seno de x é igual a m. Então eu vou pegar qualquer uma dessa aqui. Tá? Vou pegar essa aqui, essa primeira. Vou pegar até essa segunda aqui. Eu sei que seno de x mais cosseno de x é igual a m. Né? Quem é o seno de x? M. Mais o cosseno de x é igual a 0. Opa, perdão, é igual a m. Perceba que esse aqui está mais, vem para cá menos. Então o cosseno de x vai ser m menos m. E tenho o cosseno de x igual a quanto? A 0. Então olha, perceba que onde eu cheguei aqui? Que o seno de x vale m e que o cosseno de x vale 0. Mas lembro que eu quero saber qual é o valor de m. Aí qual é a relação trigonométrica que tem seno e tem cosseno? É a fundamental. Eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vale 1. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Quanto é o seno? M. M ao quadrado mais quem é o cosseno? 0. É igual a 1. Então, m ao quadrado é igual a 1. Uma equação do segundo grau incompleta. O m é mais ou menos a raiz quadrada de 1.
Então m é mais ou menos 1. Pronto. M', 1. M duas linhas, menos 1. Então, os valores de m para que essa eventualidade se suceda é que o m tem que ser 1 ou o m tem que ser menos 1. Matou a questão, uma questão discursiva daí do material de vocês. Né? Que a gente tinha que lembrar um pouco de sistema. Resolver o sistema, uma vez que eu tenho dois iguais com sinais diferentes, basta somar. Acho o valor de seno de x. Substitui em qualquer uma das duas. Acho o valor do cosseno de x. E a relação que tem seno e cosseno ao mesmo tempo é a relação fundamental. Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado igual a 1. O resto é só substituir e resolver. Um abraço. Uma questãozinha boa para cair na prova. Mas onde eu quero que fique? Daqui, o que nós estudamos novo foi isso. O resto é sistemazinho. Tá? Beleza? Só lembrando, se ficarem dúvidas nessas questões, me chame lá no privado, a gente vai tirando as dúvidas. Certo? E as questões que não forem resolvidas aqui, vocês tentem fazer em casa. Se tiverem dúvida, entre em contato no privado que a gente vai tentar resolver. Bora ver se tem outra. Também questão do material de vocês. E olha, essa questão aqui é interessante. Tá? E o que é legal, ó. Ele me dá que o seno de x vale 3/5 e x está no primeiro quadrante. Todas as funções trigonométricas no primeiro quadrante, elas são positivas. Todas. Então, toda resposta que eu encontrar aqui tem que dar um valor positivo. Tá? Então, ele me deu o seno, ele quer que eu ache o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Ele quer que eu ache todas as outras. Então, isso aqui é só trabalho braçal. Então, para eu encontrar o cosseno, primeiro item, eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vale 1. Relação fundamental. Só que o seno ele me deu 3/5 ao quadrado, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Olha como ficou fácil, já dá para achar o cosseno. Aqui vai dar 9/25, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Daí o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/25. O cosseno ao quadrado de x, fazendo o MMC direto, 25 vezes o 1 dá 25, menos 9, 16/25. Daí está o quadrado, eu posso jogar em forma de raiz quadrada. E acho que o cosseno de x vai ser mais ou menos 4/5. Aí bem aqui, lembre-se, está no primeiro quadrante. A resposta tem que ser positiva. Então, a resposta é que o cosseno de x é só 4/5. Essa é a resposta. Por que não é menos 4/5? Porque todas essas funções são positivas no primeiro quadrante. Na aula do bimestre passado, eu fiz uma relação dos sinais, que eu pedi para vocês memorizarem, mas depois eu posso mostrar de novo. Beleza, olha como eu encontrei o cosseno. E agora eu tenho de posse o seno e o cosseno. Gente, em trigonometria, se eu sei o seno e o cosseno, eu posso descobrir qualquer outra coisa que ele pedir. Ah, vamos fazer o item B aqui. Depois a gente apaga. O item B, ele quer saber a tangente. Mas quem é a tangente? É o seno sobre o cosseno. Eu tenho seno? Tenho cosseno? Então, a tangente de x, seno 3/5, cosseno 4/5. Olha só que legal. Dá para cortar o 5 com 5. Aí eu vou ter que a tangente de x vai ser 3/4.
Y. Então nós já achamos esse, que eu vou colocar bem aqui. Esse aqui é 4/5, esse aqui é 3/4. Tá? Eu vou apagar para a gente fazer as demais. Então perceberam que isso aqui é só aplicação de fórmula? Ai, desculpa. Perdão. Por outro lado, o item C, ele quer a cotangente de x. Lembra, a cotangente é o inverso da tangente. Bom, dá para usar esse mesmo. Então vai ficar 1. Quem é a cotangente? Quem é a tangente? Nós já achamos, ó. 3/4. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, a resposta é 3/4. Então aqui, resposta 4/3, perdão, 4/3. Basta inverter. Aí no item D, ele pede a secante de x. Quem é a secante? É o inverso do cosseno. 1 sobre o cosseno de x. Quem é o cosseno de x? 4/5. Conserva o primeiro e inverte o segundo, 5/4. Então aqui, 5/4. E para fechar, no item E, ele quer a cossecante. Quem é a cossecante? Inverso do seno. 1 sobre o seno. Seno de x, 3/5. Então vai ficar 5/3. Conserva o primeiro pelo inverso do segundo. 5/3. E aqui a gente fecha as questões que eles estão pedindo para a gente. Certo? Então, olha, perceba que a gente usou todas as fórmulas. A principal, todas as fórmulas aqui a gente usou. Então, nessa parte de relações, tem que saber o formulário. É obrigatório saber o formulário das questões. Certo? O resto é aplicaçãozinha de cálculo, que dá para fazer. E temos que lembrar, tá? Eu vou até colocar bem aqui, ó. Só para lembrar do que nós estudamos, esse é o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno é esse. O seno ele é positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo, negativo e positivo é o cosseno. Tá? Todos no primeiro quadrante são positivos. Tá, ok? Então sempre vai dar positivo. E se quiserem outro quadrante, ele pode dar no segundo, no terceiro, no quarto, basta vocês fazerem o jogo de sinal aqui, ó. Tipo, se ele me pede a tangente, eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Bom, se ele me pede isso aqui tudo no segundo quadrante, no segundo quadrante o seno ele é positivo, mas o cosseno ele é negativo. Então, mais com menos vai dar menos. Essa resposta aqui seria negativa. Se ele me pede a cotangente no segundo quadrante, é o mesmo sinal da tangente. Então, aqui também é negativo. Se ele me pede a secante no segundo quadrante, a secante é o inverso de quem? Do cosseno. O cosseno no segundo é negativo, então essa aqui é uma função negativa. Se ele me pede a cossecante, é o inverso do seno. O seno no segundo é positivo, então aqui é uma função positiva. É só fazer esse jogo de sinal e ficar brincando com isso. O que vai mandar é esse... em que quadrante ele vai estar pertencendo. Por isso que a gente vai ter que colocar, tá? Entre 0 e 90 é o primeiro quadrante, todos são positivos, não dá nem para me preocupar. Vamos lá ver se tem mais uma questão aqui. E, gente,
tem muito exercício para vocês. Tem que pegar o material, dar uma analisada, dar uma estudada, certo? Vamos ver a segunda questão. Olha, legal a segunda questão. Ele fala assim, sabendo que x varia de 0 a 90, primeiro quadrante, todos são positivos. Então o valor da expressão, depois de simplificada, será igual, bora ver o que vai dar. Perceba, tá? Que eu tenho 2 seno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x. Eu posso colocar esse 2 em evidência. Tiro o 2 e o que sobra eu coloco num parêntese. Dividido por 2 cosseno. Pronto. Olha que legal. Esse cosseno está muito feio, né? Cosseno. Posso cortar esse 2 com esse 2. E perceba que bem aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Relação fundamental. Quanto vale isso aqui? Vale 1. Sobre o cosseno de x. Aí eu olho bem aqui, não tem 1 sobre o cosseno de x. Mas quem é 1 sobre o cosseno? Não é a secante? A secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Então a resposta é letra E. Ok? E, gente, estamos iniciando hoje essa aula, né? E tem muito exercício aí no material de vocês. Isso aqui foi só uma explanação. Eu deixo para vocês. Eu estou na questão 2 aí do exercício. Logo depois do conteúdo tem lá, então faço, eu tento fazer. Bato uma foto, mando para mim. Quero ver esse livro resolvido. E a gente vai ficando por aqui, certo? A gente não estamos seguros. A pandemia está aí, temos que tomar cuidado. Eu espero que todos vocês estejam bem, com os familiares. E a gente vai ficar por aqui hoje, ok? Dá uma analisada, qualquer dúvida, manda no meu zap. A gente vai responder, eu tenho respondido para todo mundo que me tira dúvida. Até nas férias teve aluno que me mandava questões, como é que eu faço, é legal isso. A gente não fica chateado não, ok? Dá uma analisada, memorize essas fórmulas e até a próxima. Beijo no coração. Mengo também. Abraço.